Boa noite a todos, companheiros. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de abril de 2023, né? E nesse horário nós fazemos o estudo dessa obra, Emmanuel, primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Uma obra maravilhosa que nós temos aqui estudado. Mas antes de nós elevarmos o nosso pensamento ao alto, fazer nossa prece, para iniciar aqui nossos estudos, eu quero divulgar para vocês que no domingo, dia 23 de abril, dia de São Jorge, né, às 4 horas da tarde, a nossa querida irmã Vânia Fontes, ela vai fazer uma palestra da nossa casa online sobre que o tema é Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. É como o mês de abril, como nós já falamos aqui, é um mês que tem muitas coisas, né? Ontem foi o Livro dos Espíritos, tivemos a publicação do Evangelho também esse mês, aniversário de Chico, uma série de atividades. O mês de abril é rico para a doutrina, não é? É um mês com muitas atividades. E agora, dia 23, domingo, 4 horas da tarde, a nossa amiga Vânia Flint vai fazer essa palestra comemorativa, né, relembrando o nosso irmão querido Francisco Cândido Xavier. E o tema é esse: Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Domingo, 4 horas da tarde. Então, eu queria que vocês já divulgassem aí. Eu vou mandar o cartazinho amanhã para vocês. E o link é sempre aquele mesmo, né? Então, vamos ouvir, conversar um pouquinho sobre o Chico. É sempre muito bom. Então, isso aí que eu queria lembrar a todos vocês sobre o nosso domingo, às 4 horas da tarde. Bem, nesse momento, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Francisco de Assis, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que temos recebido, o amparo que vem da espiritualidade para todos nós, todos os dias, e que possamos continuar a nossa caminhada, buscando sempre crescer, melhorar, buscar o nosso autoaperfeiçoamento, para que possamos, Senhor, a cada dia nos tornarmos trabalhadores mais eficientes da Tua doutrina. Que Teu amor venha sempre a nos fortalecer. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando no livro de Emmanuel o capítulo 15, que trata a ideia da imortalidade. E hoje nós vamos começar a falar sobre a consciência, né? A consciência. Então, vamos lá iniciar aqui a nossa leitura do texto. E Emmanuel diz assim: na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. Verdade, né? Já falamos isso aqui várias vezes. E desde os primeiros grupos primitivos que habitavam aqui o planeta Terra, nós vamos encontrar essa ideia de religiosidade nesses grupos. E eles demonstravam isso nas suas pinturas rupestres, qualquer tipo de construção que eles fizessem, sempre tinha uma ideia de divindade, de superior. Entre os nossos indígenas, lembra do Tupã, que era o Deus, né? Sempre, em todo grupo selvagem, você vai encontrar um tipo de pajé, e é aquele que cuida espiritualmente do grupo, não é? O pajé não tinha essa ideia de ser curandeiro, feiticeiro. Sempre um feiticeiro, um curandeiro, que seria aquele que cuidava do espiritual do seu grupo. Então, e sempre foram criaturas
que tinham um respeito da população. Todos os sacerdotes, pajés, feiticeiros, qualquer tipo de líder espiritual de uma comunidade, sempre teve o respeito da sua população. Por que será isso? Porque essa população reconhecia neles essa, sabe, um tipo assim, de espiritualidade, né? Uma coisa mística, algo diferente dos outros homens. Tanto é que uma aldeia, um grupo assim, normalmente a gente tinha só um feiticeiro lá. Ou, às vezes, dependendo da comunidade, era uma feiticeira, era uma líder, era uma mulher, em algumas tribos, principalmente na África. Então, essas pessoas, elas tinham respeito, até o medo, né, daquele grupo. E, de repente, aquele sujeito vira um feiticeiro, todo mundo obedece, ninguém duvida, porque reconheciam nele alguma coisa diferente que não tinha nos outros homens. Essa questão do transcendental, e respeitavam, né? Respeitavam muito. Inclusive, às vezes, os próprios líderes, os reis, os líderes da aldeia, o chefe lá, ele também tinha muito respeito pelo líder religioso. Ele sempre tinha, ouvia o que o feiticeiro, o sacerdote lá, o pastor, tinha para dizer. Ele não desprezava, ele ouvia. Todos eles. Sempre porque reconhecendo aquele homem alguma coisa, né, uma ligação com o alto, alguma coisa assim. Eles reconheciam. Então, aqui ele diz assim, né, ele vai dizer. Então, a gente vai sempre encontrar na história dos povos essa tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina. A consciência que estereotipa, quer dizer, que padroniza em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem. E por que a consciência? Lembra da questão 621 de O Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência, né? No embrião, a princípio rude, nas suas menores manifestações, a consciência se vai despindo dos véus de imperfeição e bruteza que a rodeiam, debaixo da influência de muitas vidas, do seu ciclo evolutivo em diferentes circuitos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu, que então se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas, e de onde irradiará seu poema eterno da sabedoria e de amor. Ele está falando aqui desde os primeiros seres, e está se referindo aqui aos primeiros seres que vão surgir no planeta Terra. Né? Os primeiros homens, os primeiros primatas, né? Os primeiros homens que vão surgir na Terra, eles vão começar de uma forma muito primitiva, até fisicamente falando, em questão até do cérebro, a gente sabe disso, que o cérebro de um Neandertal ou de um Heterocampus, um desses bens, não era igual ao nosso cérebro atual, é diferente, né? E esse cérebro, esse corpo físico, ele vai se adaptando, ele vai se transformando, passando por uma metamorfose. Ele vai dizendo aqui, olha só, a consciência que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem. No embrião, a princípio rude, nas suas menores manifestações, a consciência se vai despindo dos véus de imperfeição e bruteza, e a rodeiam,
Então, os primeiros seres que existiram no planeta, como é que era a consciência desses seres? Bem diferente da nossa, né? Então, ele vai dizer, debaixo da influência de muitas vidas, do seu ciclo evolutivo, em diferentes círculos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu. E então se unirá ao centro criador do universo. Então, quando o homem, lembra da questão 115 de O Livro dos Espíritos? O homem foi criado simples e ignorante para, através das suas reencarnações, ir se aperfeiçoando até se tornar espírito puro e se aproximar do Criador. Essa é a missão que Deus deu a todos os homens. É o que ele está dizendo aqui. Até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu, que a gente está bem longe ainda, né? Que então, aí sim, se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria e de amor. Não é o que Jesus faz até hoje para a gente? Ele irradia o seu poema eterno de sabedoria e de amor para todos nós, que estamos aqui na Terra. E ele continua, é a consciência, centelha de luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade. Que verdade é essa? Sentir que existe algo além. Existe algo. A ideia da verdade é saber, é sentir. A ideia da verdade, a certeza da imortalidade. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus, Pai, Criador. Né? Relativamente aos problemas, a ideia da verdade, relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Então, nós vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, que eu pedi para vocês pegarem aí. Peguem o Livro dos Espíritos e vamos abrir na questão 23. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Aí pergunta assim, né? Que é espírito, com letra minúscula, um princípio inteligente do universo. Tá? Aí depois, 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Carmen, lê para a gente aí, por favor. Qual a natureza íntima do espírito? Pergunta Kardec. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, dizem os espíritos. Exatamente. Agora nós vamos dar um salto bem grande. Vamos na questão 607 de O Livro dos Espíritos. 607. Essas, essas questões aqui, que nós vamos ver agora, são questões muito, muito importantes, né? Para todos nós, todos nós. São questões muito importantes, porque elas vão mostrar tudo isso aqui que nós lemos, que Emmanuel falou para a gente, sobre esse caminhar desse ser espiritual até a perfeição. Então, vamos perceber que 607, parte 2, capítulo 11, dos Três Reinos. Kardec pergunta, disseste
que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Eu vou rapidinho, que vocês não precisam ir, não. Pegar a questão 190, que ele aqui coloca, né, de SESC, aí ele botou entre parênteses 190, não sei se no de vocês tem, no meu tem. Aí está escrito assim, na 190, está na parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Tá? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Aí os espíritos respondem assim: o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida. Então, olha só, o estado da alma na sua primeira encarnação é o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, aqui na 607, quando ele diz assim, ele está se referindo a essa questão 190 que nós acabamos de ler. Disseste que o estado da alma no homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Ele fez essa. Kardec fez essa referência à questão 190. Ele está no 607, mas ele está ligado. Percebe? Ele está ligado no que os espíritos já disseram. E aí ele continua. E sua inteligência apenas desabrocha. Também está na 190. E se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Porque na 190 ele pergunta qual o estado da alma na primeira encarnação. E aqui ele quer saber onde esse espírito fica, onde ele passa, né, nessas primeiras reencarnações. Aí os espíritos vão dizer assim, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, essas primeiras reencarnações, elas vão acontecer numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Agora, saber quais são, a gente não vai saber. Entendeu? A gente não vai saber. Como é que a gente vai saber quais foram essas existências que precederam o período que a gente chama humanidade? Alguns dizem, tudo é teoria, né? Como diz Kardec, a teoria não passa da opinião de uma pessoa. Esse é o valor que ela tem, é a opinião de uma pessoa. Então, se a ciência disse isso, que a ciência não vai dizer isso. Porque será que alguém sabe? Vamos raciocinar numa coisa dessa. Será que nós, no estado evolutivo que nós estamos, nós sabemos em que existências foram essas? Claro que não, né? Mas tem as teorias. Uns acham que esses espíritos, né, teriam sido os elementais, que chamam por aí de gnomos, fadinhas, essas coisas. Outros acham que é no reino animal, entre os irracionais. Não sei. Nós não sabemos. Por isso que os espíritos, olha a resposta deles. Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Ô, Rosa, Oi. é esse período que é chamado de elo perdido ou outra fase? Outra teoria, elo perdido. É outra teoria. A teoria do elo perdido. Porque as pessoas não sabem.
Seria essa teoria do eu perdido, por exemplo. Nós estudamos aqui, quando o princípio inteligente já absorveu todas as condições para dar um salto e se tornar espírito, eles dizem que isso não acontece na Terra. Nós já estudamos isso. Isso não acontece aqui na Terra. E acho que vamos falar disso aqui. Em algum lugar do espaço, entendeu? Então, o eu perdido é esse detalhe, é isso aí que os cientistas procuram. É o momento da passagem do, entre aspas, macaco, a ciência não fala sobre isso, para homem. É esse elo. E a gente sabe que o homem não vem do macaco nada, não tem essa história. Homem é homem, macaco é macaco. Entendeu? Então, mas a ciência fala, né? É esse que eles consideram o elo perdido. Esse é o elo perdido. Como surgiu o homem? Essa transição. Esse é o elo perdido. É perdido que a gente não tem condição de saber disso. A gente não tem mínima ideia quantas encarnações nós tivemos. E os espíritos mesmo já falaram para a gente, e a gente estudou em segunda-feira, que aquelas existências que não têm, a lembrança delas não tem valor significativo, elas se apagam da nossa memória. Não, lembra? Que nós estudamos isso na aula passada, dos espíritos? E aquelas lembranças que não têm valor significativo para o espírito, apaga-se da memória. Não é apagar da nossa memória encarnada, não. Apaga da memória do espírito. Não é da personalidade. Apagou da minha memória que eu estou encarnada. Mas quando eu desencarnar, eu vou lembrar quando eu vivia na caverna. Não vai lembrar. Nem o espírito, a individualidade, não vai lembrar. Porque para ele, aquela existência, né? Não tinha aqueles desenhos do Brucutu, lembra do meu tempo, né? Brucutu, não sei se era o tempo de vocês. Não tinha? Saía da caverna, do Fred Flintstone, vamos dizer assim. Essa existência não tem valor significativo nenhum para a gente. Não tem valor significativo para a gente. Então, vai apagar da memória do espírito. Ele não vai lembrar disso, dessa existência. Entendeu? Então, uma coisa. Então, é que eu quero te saber, porque ele falou. A primeira encarnação, ele falou a primeira, mas vamos pensar assim: primeira, segunda, terceira, quinta, quinquagésima, que são primeiras, né? Porque o que é para um espírito desse 50 reencarnações? Não é nada. É como se fosse a primeira. Ele diz que ele vai passar, né? Ele vai passar, ele vai dizer que a infância, ele corresponde à infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. Aí Kardec quer saber aonde que isso vai acontecer, em que existência dele. Ele vai dizer, em existências que precedem o período chamado de humanidade. Quer dizer, ainda não era ser humano. Ainda não era ser humano. Não era animal irracional mais. O princípio inteligente já saiu disso. Ele já saiu disso. Ele já foi levado para algum lugar para passar por uma grande transformação, mas ainda não é o mesmo. Essa humanidade vai vir com o tempo, mas já é diferente da onça, entendeu? O princípio inteligente já não é mais aquele corpo do animal, do vertebrado, do animal mamífero, entendeu? Esse princípio inteligente já está no mundo, mas ainda não é um homem, mas já está próximo de ser. Próximo de ser. Vai levar alguns bilhões de anos para chegar a ser. Então, aqui na 607A, ele diz assim, ó, aí Kardec fica curioso. Aí Kardec diz assim, parece que, sim, se pode considerar a alma
como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não. Ele está trabalhando com a palavra alma, tá? Aí os espíritos dizem assim, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, olha aí, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, já mostrou aqui. Se você ficar correndo atrás de saber como eram essas existências e como eram esses seres, você vai ficar maluco. Porque não é, a gente não vai conseguir. É que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco. Aqui ele está falando do princípio inteligente, que aí vem aquela confusão. Alguns teóricos afirmam que o princípio inteligente passa pelo reino mineral, vegetal e animal. Outros, como Leon Denis, Joana de Ângeles, aceitam que o princípio inteligente passa pelo reino vegetal e animal. Mas Kardec, nos seus escritos particulares, ele não aceitava isso. Ele achava que o princípio inteligente se elaborava apenas no reino animal. Não é no reino esse reino que criaram de hominal, não. Animal. Ele não aceitava nem o reino vegetal. Ele, estudioso, quando ele vai publicar a Gênesis, ele bota o que os espíritos falam. Mas ele mesmo, ele só aceita, ele não levava muito crença nisso, não. Para ele era no reino animal. Mas outros, como Leon Denis, é reino vegetal e reino animal. Joana de Ângeles também fala de reino vegetal e reino animal. Outros já falam até do mineral. Então, são teorias. Né? São teorias. Então, ele diz aqui, ó, nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente... Vamos aceitar a teoria do vegetal e do animal. Vamos aceitar, tá? Então, nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora. Ele se elabora, se individualiza, então passa pelo reino vegetal, passa pelo reino... O reino vegetal é bem diferente do animal, não é? Bem diferente. Se você olha para uma samambaia e olha para um cachorro, um gato, um golfinho, tem uma diferença monstruosa, não tem? Monstruosa. Você é uma planta capaz de não faz nada. É uma planta, não pensa. Não tem as pessoas falam isso? Mas dizem que elas sentem, né? Tem teorias aí que tocando música, elas manifestam alguma coisa, emitem algum som, né? Com alto-falantes muito sofisticados. Tem algumas coisas assim. Que quando você corta o vegetal, elas se expressam no sentido que emitem algum som. Tem algumas coisas assim nesse sentido. Até que ele já tinha na época dele essas teorias, mas ele não aceitava isso. Mas são tudo teoria, entendeu? São tudo teoria. Mas vamos aceitar essa teoria do vegetal. Então, quando você olha para uma samambaia e para um cachorro, uma diferença monstruosa. Por quê? Porque o animal, principalmente o mamífero, né? O mamífero, ele já tem um pensamento, vamos dizer assim, rudimentar
não é contínuo como o nosso. Ele não é contínuo. É como se tivesse cortes. Entendeu? Mas ele já elabora algumas coisas. Agora, uma samambaia nada em relação com você. Então, esse princípio, por isso que ele fala, o princípio inteligente se adora, se individualiza pouco, se ensaia para a vida. Então, ele vai, né, se elaborando nesses reinos inferiores da criação, né? Aí ele diz aqui, é, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, tá? Aí ele se torna espírito. Aí já não é mais princípio inteligente. Do princípio inteligente para o espírito, do cachorro ao homem, Emmanuel diz que é a mesma distância que tem entre o homem e Deus. A distância entre o homem e Deus é incalculável, ninguém pode dizer. Né? Praticamente, né? Ele diz que é essa mesma distância entre o animal e o homem, para mostrar, né? essa que não dá nem para a gente pensar. Aí ele diz aqui. Rose, Oi. Poderíamos dizer que esse período de transformação que se torna espírito, o período animal era irracional. Ele, então, quando vai se transformando em espírito, ele vai adquirindo a inteligência, a razão. Sim, sim. Os Tudo isso primeiros toques de inteligência. Exatamente. Exatamente. Aí ele vai dizendo aqui, vamos prestar atenção que ele vai dizer aqui. Entra, então, no período da humanidade, da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma de humilhante para o homem. Sentir-se humilhado os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram, se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemada a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Aí vem a 607 de bola. Esse período da humanização, Kardec já quer saber o período da humanização. Principia na Terra, porque ele perguntou antes, quando disseram para ele que isso na sua primeira encarnação é como se estivesse na infância da humanidade, ele quis saber aonde isso se passa. Agora, ele quer saber onde se passa esse período de humanização. Aí ele vai dizer aqui, ó, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Essa, e ele falou lá da questão 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. Essa que ele disse, que cadê saber? E por onde acontece isso? Ele diz, uma série de existências que precedem o período que chamamos humanidade. Agora ele está dizendo o quê?
que esse período, que aqui não é mais princípio inteligente, já é humanização. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então, quando ele diz aqui, nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente, na 607A, se elabora, se individualiza pouco a pouco, se sai para a vida, é ainda fora da Terra. É fora da Terra. O trabalho preparatório, como da germinação, entendeu? O princípio inteligente se passa por uma transformação e se torna espírito. Tudo isso é fora da Terra. Tudo isso é fora da Terra. Entendeu? Não é aqui na Terra, é fora da Terra. Quer dizer que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização, aí esse é o perdido aí, né? Começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra, mas essa exceção fica como exceção mesmo. Fica como exceção mesmo, tá? Pode ser que o espírito, no início da sua humanização, possa viver aqui na Terra. Mas será que no mundo atual que nós vivemos hoje, isso poderia acontecer? Será que nós temos algum grupo humano aqui no planeta Terra apto a receber um espírito que esteja, como ele diz aqui, nas primeiras encarnações? Será que nós temos? Aí o pessoal vai dizer assim, tem pé grande. Né? O homem, aquele homem deve vir. Nós não temos esse tipo de ser aqui na Terra. Não temos mais. Entendeu? Porque esses primeiros seres deviam ser assim. E todas as tribos, por mais que a gente chame de primitiva, né? Afastada da sociedade civilizada, todas eles já vivem dentro de uma sociedade com uma cultura complexa. Se a gente for olhar as tribos indígenas do Brasil, que nunca tiveram contato, que ainda não, que eles chamam de tribos afastadas, né? Que não tem contato com os homens brancos, vamos dizer assim, com a sociedade, que não é branco, que a sociedade é feita de pessoas de várias cores. Tem algum assim, ó? Não tem. Quando você vai analisar aquela sociedade, que é uma sociedade que ainda está sem contato com a sociedade atual, ele já tem uma estrutura de sociedade, não tem? Eles têm uma estrutura de sociedade. Os homens fazem uma coisa, as mulheres fazem outra, o medo de criar os filhos, a forma de proteger a natureza. Eles têm uma estrutura completa. Eles têm uma língua. Eles têm uma estrutura linguística. Se algum homem conseguir viver junto deles, vai aprender a língua deles. E vai ensinar para eles a nossa língua, e eles vão aprender a falar português. Se um desses indigenistas aí, como tinha aquele Bruno que foi morto, fosse viver dentro de uma tribo daquela, e para ser um homem assim, ele tem que ter facilidade de se adaptar àquele mundo. Né? E esses indigenistas de verdade, eles têm essa capacidade de adaptação a culturas diferentes. Então, um indigenista como aquele Bruno, se ele entrasse dentro de uma sociedade dessa, ficasse lá 10 anos, ele aprenderia aquela cultura, aprenderia a língua deles, os costumes deles, e ensinaria o português. E eles aprenderiam o português. Então, como é que a gente pode dizer que eles são espíritos nas primeiras encarnações?
Se uma criança dessa ficar perdida na floresta, alguém achar e trouxer, ela não vai ser educada? Não vai fazer universidade, pode ir para a faculdade, para a universidade, só vai médico, engenheiro. Então, não são espíritos, tipo esses aqui. Entendeu? Por isso que ele fala que aqui na Terra isso é difícil. E até que nós não temos nem espaço para isso mais, né? Alguém conhece? Temos essa vastidão de floresta, a maioria já está tudo destruída. Não temos mais esse tipo de espaço para espíritos das primeiras encarnações. Tá? Então, diz aqui, não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Eu acredito que, na época que os primeiros seres humanos, que os primeiros homens caminharam pela Terra, tá? Esses espíritos poderiam até ter vaga aqui. Até ter vaga. Uns 50 mil anos antes de Cristo, uns 100 mil anos antes de Cristo, mas lá pelos 10 mil anos antes de Cristo, com o Império Egípcio jogando aquelas pirâmides para cima, você acha que tinha gente assim? Aquela Luzia, ela tem quantos anos? Ela é bem... Acho que tem uns 40, 50 mil anos. Mas já tinham sociedades estruturadas. Esse que é o detalhe. Entendeu? Já tinham sociedades estruturadas. Por isso, esse tipo de espírito ligado, isso é muito anterior à Luzia, mas muito mesmo. E quando os antropólogos encontram ossadas, por exemplo, encontraram os ossos, quando a gente ossos, são poucos ossos, tá? Não é muito, não, de um homem numa caverna. Então, eles encontraram nessa caverna, junto à ossada dele, em volta dos ossos dele, havia alguns instrumentos pessoais dele, coisa machado, essas coisas assim, né? E encontraram pólen, todo o corpo dele, em volta dos ossos dele, havia pólens, e por cima dele eram pólens. Aqueles pólens são pólens que vieram de flores. As flores acabaram, mas o pólen das flores caíram na terra e ficaram lá. Então, quando esses antropólogos vão tirar aquelas ossadas, eles tiram tudo que tem. Eles analisam a terra onde estão os ossos. E eles encontraram vários pólens diferentes. E aqueles pólen, eles identificaram de que tipo de planta é. Então, eles dão o nome de todas as plantas que estavam aqueles pólens, e dizendo que essas plantas, algumas já desapareceram, outras ainda existem na região, estavam muitas flores. Então, o que eles deduziram? Que aquele homem foi colocado ali, naquela caverna, com seus instrumentos, machadinho, tudo feito de pedra, e ele foi envolto em flores. Entendeu? O que é isso? Já um ritual homenagem, né? mortuário, cobriram ele de flores. Você deduz o quê? Que aquela criatura que ele tem para cobrir de flores era alguém que aquele grupo que ele vivia estimava. Não é verdade? Estimava. Porque até hoje, quando alguém... Isso faz parte dos nossos rituais atuais ainda. Quando alguém morre, o que a gente faz? Leva para homenagear aquela pessoa. Não são flores? Isso faz parte ainda do nosso inconsciente, do ritual fúnebre. As coroas de flores, né? O pessoal não gasta um dinheiro com aquelas coroas de flores. É parte de um ritual fúnebre que nós ainda realizamos hoje em dia. Eles realizavam ainda. Então, os pólenes ali cobrindo
aquela região onde o corpo ficou, foram pólens de flores que aquele corpo recebeu, mostrando aquilo, e ainda os artefatos dele, um ritual fúnebre. Isso tem, pelo que o exame do carbono, tudo passa pelo exame do carbono, né? São restos de 60, 70 mil anos. Então, a gente deduz o quê? De uma sociedade de 60, 70 mil anos viveu naquela localidade e já tinha essa estrutura de sociedade e já praticava rituais fúnebres. E vários outros eles encontraram das cavernas, ossadas de crianças também com mesmas características. Ora, uma sociedade que tem um ritual fúnebre desse nível, de colocar ali para aquele ser os seus objetos, as flores, já demonstra o quê? Uma ideia. E eles vão mais, se aprofundam mais. Eles dizem o seguinte: vamos analisar o funeral hoje. Quando você leva uma pessoa para o enterro, como é que você coloca a pessoa dentro do caixão? Você deixa ela nua dentro do caixão? Você faz o quê? Veste. Veste com o quê? Como que a pessoa mais gosta. Com as melhores roupas. Melhor roupa, melhor joia, tudo. Por quê? É a ideia da vida após a morte. Após a morte. O sujeito vai chegar no plano espiritual com o que ele tem de melhor. É a ideia da que a vida, com que o espírito tem. Vai com o que tem de melhor, que quando despertar vai estar com seus pertences. Era assim que os antigos faziam. Os egípcios são eles, não é? Os egípcios matavam, inclusive, colocavam as esposas dos faraós, os empregados dos faraós, as carruagens dos faraós, matavam os cavalos dos faraós, e tudo junto. E esses homens também fazem isso na caverna. Eles colocam o que ele usava para sobreviver. A lança, o arco, a machadinha, a faca. Entendeu? Os instrumentos de uso pessoal dele. Ali. Não colocava roupa porque eles usavam, né? Mas o que ele usava para sobreviver vai junto. Mostrando o quê? A outra vida vai precisar dos instrumentos. É o que a gente ainda faz hoje. Isso é uma sociedade estruturada. Aí a gente vai ver que esses seres aqui, na primeira encarnação, são muito anteriores a essas sociedades de 80, 70 mil anos antes de Cristo. Entendeu? Porque eles já têm uma estrutura social, uma preocupação com a vida depois da morte. Entendeu? Então, quando a gente começa a analisar esse tipo de coisa, e eu estava vendo ele falando sobre isso, a gente vai analisando, vai dizer assim, não é mesmo? É isso. Por que a gente bota a melhor roupa na pessoa? Os romanos botavam até a moedinha para o barqueiro. A moedinha é a moedinha do barqueiro. É essa. Por isso que Kardec está dizendo aqui. Kardec, Emmanuel está dizendo aqui, né? Ele foi dizendo tudo isso aqui. Ele diz assim, ó, na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina. Esses homens que botaram lá, cobriram de flores, um corpo de 80 mil anos atrás, já tinha essa fagulha divina. A consciência que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua
origem. No embrião, a princípio, rude, nas suas menores manifestações, a consciência se vai despindo dos véus e de imperfeições e bruteza, ele vai evoluindo, que a rodeiam debaixo da influência de muitas vidas, do seu ciclo evolutivo em diferentes ciclos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu, que então se unirá ao centro criador do universo, Espírito Perfeito, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria e de amor. É a consciência centelha da luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade, relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente vai entendendo o que a espiritualidade está dizendo aqui. Sobre esses seres, que foi dito aqui na questão 607A. Sobre esses seres, né? Na primeira... A gente não tem nem capacidade de avaliar o que é um espírito na sua primeira encarnação. Nem do ponto de vista físico. Como analisar, como querer mostrar isso? Um ser no seu primeira encarnação. Como deveria ser? Então, como ele diz aqui, não é aqui da Terra. Se esses espíritos, nas suas primeiras encarnações, não viveram aqui na Terra, imagina as existências que precederam a humanidade. Onde eles poderiam ter vivido? Como é que eles... Fala, meu amigo. Eu estou aqui, mera reflexão. Então, não foi na Terra as primeiras experiências como espírito, com inteligência e tal, né? E o período animal também pode ser que também não tenha sido aqui. Mas eu que não Outro foi recambiado para outro, e depois, quando já está na fase bem já avançada de humanização, aí veio para cá. Pode ser, né? Exatamente, exatamente. Quem que é descendente da pré-história, dos animais pré-históricos, que nós podemos ser isso. A nossa evolução passou pelos animais. Mas, às vezes, não. Foi animais de outro planeta. Como também pode ser que agora, como nós já temos uma estrutura bem organizada, alguns princípios inteligentes estejam passando aqui pelos reinos animal nosso. Porque hoje nós não temos mais aqueles animais, tipo assim, vamos dizer assim, experiência de laboratório. Quando eu falo de experiência de laboratório, estou dizendo dinossauros. Porque aquilo não eram animais que poderiam viver no planeta há muito tempo. Entendeu? Porque eram grandes animais, não tinham como. Para mim, esses animais eram experiências que os espíritos celestes estavam fazendo, porque eles eram brutos demais, sem forma. Os primeiros, então, dinossauros, o Tiranossauro Rex, perto do dinossauro, dos primeiros dinossauros, era um brinquinho de fila. O Tiranossauro Rex já é todo bonitinho. Os dinossauros eram brutais demais, não tinha uma forma, uma estética. Então, eu acredito até que hoje, a sociedade humana já estando avançada, alguns princípios inteligentes, nesses animais nossos, que já tem mais uma forma, né? Uma forma mais bonitinha. Porque lá naquela época, a ave era um monstro. A ave era um monstro, não é? Você lembra dos pterodáctilos? Eles são descendentes dos répteis. Hoje,
Todos os animais nossos têm uma formatação bonitinha, mas nós ainda temos uns que têm essa brutalidade ainda. Rinoceronte. Se você olhar para o formato do rinoceronte, ele representa bem um animal ainda pré-histórico. O hipopótamo, não é? Os outros, você já vê que tem um layout mais bonitinho. Uma onça, um tigre, né? Um leopardo, não são bonitos? Esguios, você olha e diz, nossa, que coisa maravilhosa. Mas você diz isso para um rinoceronte. É feio, é esquisito, né? Então, são animais que estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Como os elefantes vão desaparecer? Porque daqui a um tempo não tem espaço para eles. Eles são animais que necessitam de grandes espaços. Então, hoje nós podemos ter princípios inteligentes aí, com esses nossos animais. E vão passando, né? Mas vai ter um dia, quando esse princípio inteligente estiver bem elaborado, ele vai ser sacado daqui, vai ser levado para outro lugar, para se tornar espírito. Aí ele vai buscar um planeta bem primitivo, para que aquele princípio inteligente que virou espírito possa ali passar as suas primeiras encarnações, que não vai ser aqui na Terra. Como vai ser aqui na Terra? Não vai poder ser aqui na Terra. Vai ter que ser num planeta bem primitivo. Porque o planeta, como nós já vimos, ele também evolui, não é? Nós estamos aí entrando numa época de um planeta de regeneração. Vocês assistiram a última, uma palestra, não foi do rapaz que fez, ele falou muito sobre isso. Não me lembro se foi André Luiz o nome dele, ou foi um outro, aí ele falou sobre isso, sobre o momento que a gente está vivendo. E nós falamos também sobre isso, sobre o joio e o trigo. Foi na última palestra, estudo da parábola, sobre o porquê que o Senhor falou da necessidade de deixar o joio e o trigo crescerem, porque eles ficam tão grudados, né? E para você poder separar, fica difícil. Então é preciso deixar crescer para você poder saber bem. Que é o joio e o trigo. Dá para a gente perceber isso na sociedade que a gente está vivendo. Esse período de mudança. Gente, o joio, ele está gritando, eu sou joio. Ele está gritando. Aí a gente diz que é política, que é isso, que é aquilo, mas não é. Você está vendo coisas, barbaridades, violências, entendeu? Essa agora coisa que não tinha no Brasil, esse ataque a escolas. Só no último semestre já deve ter tido uns 4. Então, nós temos isso aqui. Quem são esses espíritos? Que momentos são esses? Esses espíritos estão aparecendo, estão mostrando a cara. Então, a gente sabe que está próximo de acontecer um êxodo. A gente sabe que está próximo de acontecer, como aconteceu em outros planetas. E esses espíritos, passando por esse período de transição, esse crescimento da Terra, essa evolução, eles não poderão continuar. É o famoso último trem que está saindo da floresta e está pegando fogo. Ou você embarca ou você fica. Então, é um momento, a gente está percebendo. Nos livros eles falam sobre isso. Tem muitos espíritos hoje que estão desencarnando e não voltarão a encarnar na Terra. Não voltarão mais a encarnar na Terra. Por agora. Porque já estão sendo levados. Já estão sendo levados. Então, essas mensagens, né, elas estão vindo de forma muito forte, muito forte. Eu comprei um livro hoje no sebo, para a gente encerrar, só vou mostrar isso aqui para vocês. Esse livro aqui, ó. Esse é o
O autor desse livro é Jaider Rodrigues de Paula, psiquiatra espírita, fundador da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, tá? Ele foi durante 20 anos presidente da AME de Minas Gerais. É uma abordagem técnica de espíritos em reunião mediúnica refratários ao acolhimento moderno, ao acolhimento fraterno. E ele falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante, né? Um pedacinho só, deixa eu ver se eu acho, quando ele diz assim, que os amigos espirituais estão avisando, orientando, esclarecendo, né, que nas reuniões mediúnicas já estão acontecendo espíritos estão sendo atendidos, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, já fazendo um tipo de separação para esses espíritos. Eu achei isso muito interessante, e é uma pessoa que tem muito conhecimento, tá? E ele falando sobre isso, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, mas não é que já deve ser mesmo? E a gente já vai percebendo sobre isso. O livro é muito bom mesmo. Então, ele vai falando sobre trabalhos que estão acontecendo nas reuniões mediúnicas. Ele trabalhou quase 40 anos nas reuniões mediúnicas. E ele... deixa eu ver aqui. Ele vai dando toda uma orientação, mas ele disse uma coisa que eu achei assim, muito forte, sabe? Sobre esses espíritos que estão chegando nas reuniões mediúnicas e que a espiritualidade já está fazendo, tipo assim, um trabalho com eles, um trabalho... ele diz aqui, ó, deixa eu ver. Ele diz o seguinte, que há relatos em obras mediúnicas, e ele cita, né, algumas obras, de que determinadas regiões umbralinas, são aquelas regiões que Ivone chama de regiões inferiores, lembra que nós estudamos na Ivone, segunda-feira? Estão sendo evacuadas pela espiritualidade superior. Estão sendo utilizados grupos mediúnicos pertencentes a todos os locais onde a preparação para ajudar, tá? Então, essas regiões umbralinas próximas à Terra, tá? Próximas à Terra, elas estão sendo evacuadas pela espiritualidade superior. Aí ele tem uma notinha que ele diz assim, trata-se de um trabalho decorrente da transição pela qual o planeta Terra está passando, de mundo de provas e expiações, no qual predomina o mal, para mundo de regeneração, caracterizado pela predominância ou desejo do bem. Nesse processo está sendo realizado o saneamento das regiões astrais no planeta. Porque a gente sabe que quando a gente fala de Terra, a gente não pode pensar só do planeta, né? Toda essa região em volta do planeta faz parte do planeta Terra. E muitos espíritos, quando desencarnam, ficam aonde? Ficam presos nessa atmosfera psíquica do planeta. Dali não consegue nem passar. Ivone mesmo fala que dali muitos desencarnam novamente. Então, ele está falando aqui, e é uma pessoa que tem muito estudo, ele foi durante 20 anos presidente da AME de Minas Gerais, ele já tem alguns livros publicados, eu tenho até alguns dos livros dele aqui, publicado, ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, sabe? É uma pessoa que tem bastante estudo, ele é homeopata também, ele foi assistente diretor do Hospital Espírita André Luiz, então ele fala sobre isso. Está vendo, estão sendo evacuados, né, que em determinadas regiões umbralinas estão sendo evacuados pela espiritualidade superior. E para evacuar
essas regiões, estão sendo usados grupos mediúnicos, pertencentes a todos os locais onde há preparação para ajudar. Lembra que nós falamos do desdobramento do sono? Dos trabalhos que a gente faz no desdobramento do sono na sexta-feira? Então, muitos desses médios estão sendo usados para esses trabalhos de evacuação. Mas não é uma evacuação de chegar lá, vamos sair o quê? Não. É de fazer o que está escrito lá no livro da Ivone, Memória Suicida. Essas equipes vão para lá, evangelizam, esclarecem, consolam, amparam, fazem tudo que a Ivone contou no livro Memória Suicida. E aí aqueles espíritos ouvem o que eles falam, e uma grande maioria aceita. Então é retirado ali. Os que permanecem rebeldes ali são levados mesmo, né? Como disse o Chico, para o Divaldo, das formigas são os rebeldes, são os rebeldes. Os rebeldes vão sofrer o êxodo. E esses que aceitam já são levados para outros lugares. E com isso vai se esvaziando. Foi uma vez que perguntaram também para a Ivone ou para o Chico sobre o Vale dos Suicidas. Se todo mundo que morria como suicida ia para o Vale dos Suicidas. Aí ele falou sobre o tempo. Ele falou, hoje, você acha que hoje, no tempo que a gente vive, cabe o Vale Suicida como na época de Jesus? Então, esses grupos médios estão trabalhando nisso, na evangelização. Mas é uma evangelização em massa, entendeu? Um trabalho forte para socorrer esses espíritos. Então, ele diz aqui, isso por causa da transição que o planeta está passando. Então, está havendo um saneamento das regiões astrais do planeta. Regiões astrais, o que está em volta do planeta, e alguns falam também de uma zona na parte interna do planeta, né? Também já ouvi falar sobre isso. Uma área interna do planeta, no subsolo, no centro do planeta. Então, tudo isso é um trabalho de misericórdia do Senhor. E é isso que Emmanuel vem trazendo para a gente aqui. Falando sobre esse tipo de coisa e nos trazendo esse esclarecimento, né? Sobre a consciência, sobre a ideia de Deus. Alguém gostaria de termos aí uns 2 minutinhos de falar alguma coisa sobre isso? Então, meus irmãos, eu acho fantástico isso, sabe? É uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente vai estudando, a gente vai trabalhando e vai tendo essa consciência. E aí entra a questão, que a gente também falou muito esse fim de semana, nessa semana, da reforma íntima, da nossa mudança, enquanto trabalhador, enquanto médiuns. Porque, quando a gente fala do desdobramento do sono, aí a pessoa vai dizer, só o trabalhador da mesa mediúnica? Não, lá ele falou, no livro, a Ivone falou, médios fascistas, psicofônicos, doutrinadores, pessoas que estudam doutrina. Qualquer pessoa que tenha conhecimento doutrinário e que deseje servir a Jesus, pode fazer parte dessas caravanas, entendeu? Porque aí, por exemplo, a Iraci não trabalha no mesmo período. Não pode? Pode. Pelo estudo que ela faz, pelo esforço que ela está fazendo para se transformar, é uma candidata a fazer parte desses trabalhos. Entendeu? É só espíritas? Não. É só espírita que faz parte dessas falas? Não. Muitos irmãos católicos, muitos irmãos evangélicos, muitos irmãos umbandistas, muitos irmãos do candomblé também. O que vai valer aqui é o caráter da criatura, a moral da criatura e a vontade de se transformar e de servir a Jesus. E aí, Jesus vai passando e convidando os trabalhadores. Então, a gente tem que fazer esse esforço para ser um candidato a realizar uma tarefa dessa, que é uma tarefa maravilhosa, né? Porque ninguém esqueça daquela frase que está lá no Evangelho: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar.
né? Muitos pecados serão perdoados quem muito amar. Se a gente amar muito e trabalhar muito, muitos dos nossos pecados serão perdoados. Então, meus irmãos, que a gente possa... Semana que vem a gente vai para o item 15.3, o antropomorfismo. Eu estou adorando essa parte do livro, eu estou achando assim, sabe, fantástico, muito esclarecedor, muito profundo, Emmanuel, muito profundo aqui. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu estou. E eu estou gostando muito desses textos. Claro que a gente está, Rose. Está tirando está abrindo a cortina. Está abrindo a cortina. Está na hora da gente sair de trás da cortina, né? Então, meus irmãos, nós temos aí um trabalho de radiação, que já vai começar às 9h15, né? Então, eu quero deixar para todos vocês. Iraci, queria falar alguma coisa? Eu gostaria que você colocasse para a gente esse livro aí que você comprou. Vou mostrar. Achei um sebinho, comprei baratinho. Qual é o nome? Está aqui o nome. Tá dando para ver? Desobsessão. Enigmas da desobsessão. Coloca no grupo para a gente. Coloca no grupo, fica mais fácil. Tá. Abordagem técnica de estudos em mediúnica refratários ao acolhimento fraterno. Então, muito interessante. Eu vou tirar a foto deles. Enigmas da Desobsessão, de Jaider Rodrigues de Paulo. Ele tem outros livros, eu tenho uns 2 livros aqui que ele também fez parte da publicação. Então, para a gente encerrar, vou pedir para a nossa irmã Iraci. Iraci, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Nesse momento em que encerramos os estudos da tarde de hoje, estudos que foram muito, muito ilustrativos para nós todos, agradecemos a assistência espiritual, agradecemos a todos os nossos irmãos que trouxeram para nós, através de Chico e de todos os outros, tantos médios, muitos ensinamentos, muitas informações que servem para nos ilustrar, para nos elevar, para nos dar mais confiança e mais vontade de ir adiante. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Todos nós estamos bastante gratos e felizes, muito felizes, por termos oportunidades tão maravilhosas como essa e tantas outras. Que a paz de nosso Pai nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça, nos ocasionando mais uma noite de descanso e de refazimento. Obrigada, Senhor, que assim seja. Não esqueçamos, meus irmãos, da nossa palestra pública de domingo, às 16h sobre Chico Xavier, tá bom? Espero poder contar com a presença de todos. Vou passar aqui para a Denise agora.